Literatórios hoje conversa com nosso querido Franklin Carvalho, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2016 pelo livro Céus e Terra. A gente vai falar sobre o livro hoje. Ele também é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Há pouco foi falado no Literatórios, mas eu li na ocasião e foi um livro que me impressionou bastante. Ele é ambientado no ano de 1974, na cidade de Araci, e narrado por um menino morto chamado de Galego, que aos 13 anos, injustiçado, morre e ele passa a vagar pela cidade e observar vários acontecimentos da cidade de Araci. Acaba se estabelecendo numa casa, mas ele é uma figura bem mutante. Estou muito feliz. Obrigada, Franklin, por falar aqui conosco. Obrigado a você. Reencontro, né? Porque nós nos encontramos quando o livro foi lançado. Exato. Aqui no Sesc Belenzinho, há um ano atrás, quase. E engraçado que novembro é um mês que tem a ver com a temática do livro, porque ele se aproxima da morte. Na verdade, é um livro sobre morte e vida, né? Sobre esse binômio e sobre outros binômios. A solidariedade, a solidão, né, em oposição, miséria e transcendência, e pobreza e transcendência dessa pobreza. Enfim, sobre o que é você ter nada e procurar construir alguma coisa ali naquela situação precária. Por que as coisas não mudam? Ele passa em 1974, mas poderia se passar agora esse livro. Olha, 74 é um fato muito relevante na minha vida. Eu perdi meu pai. Eu acho que isso marcou uma inflexão na minha vida para tentar entender o que é transcendental, mas comecei algumas buscas a partir daí e que acabou numa pesquisa que eu queria fazer para o mestrado, sobre a morte, luto, enfim, para antropologia. E no meio dessa pesquisa eu resolvi fazer um livro de ficção. Mas eu acho que o Céus e Terra é, antes de tudo, um livro iconoclasta, um livro meio que de vingança. Porque eu percebi, na realidade brasileira, no caldo de cultura que foi crescendo, uma certa mistura e uma certa loucura das pessoas com esse fator religioso. Existe, inclusive, um antropólogo aqui de Santa Catarina que ele pesquisou a relação dos brasileiros com morte e com alguns santeiros, alguns milagreiros, aliás, que são escolhidos em cemitérios. As pessoas vão no cemitério, começam a ter devoção por algumas pessoas que estão ali sepultadas. Mostra como nós, brasileiros, projetamos algumas ânsias, algumas carências para algum clientelismo religioso. Então, elas escolhem uma religião, tipo católica ou espírita, ou o que for, mas ela não se mantém fiel nas horas de necessidade e elas passam a recorrer a exigir de outros credos algumas soluções rápidas, clientelistas, e depois elas voltam para aquela religião do seu conforto e negam que tenham feito uso daquele recurso. Não é nem sincretismo isso é uma mistura que, à medida que as pessoas recorrem a todos os santos, a todas essas entidades, elas passam a temer também todas as entidades. Esse pavor, essa como eu falei, loucura, pode afetar as crianças, afetar as relações sociais. Eu acho que foi isso que eu quis denunciar um pouco, porque é um livro meio que de denúncia também, né? De dizer que uma religião ela precisa ser um pouco questionada. O Manuel Bandeira, ele tem um poema sobre morrer, né? Porque ele inclusive tinha essa vizinhança por conta da tuberculose e tal. Sim. E ele fala assim, morrer sem deixar sequer uma alma a caminho do céu. Mas que céu pode satisfazer o seu sonho de céu? Todos esses estereótipos de céu que são construídos na sociedade, eu quis questionar um pouco. Por isso que o menino, no começo do livro, o menino morre e ele permanece narrando a história. Ele quer saber, ele volta para a cidade para ver o que os moradores pensam sobre o céu. Então não é só o menino falando, é a cidade falando. É a Civitas, né? a polis falando. E não é só, eu acho que não é só traduzir o sertão, mas o Brasil como um todo, nosso misticismo, nosso clientelismo, que vai da política até a sexualidade, passa pela religião, porque nós nos aproveitamos, em média, né, o cidadão brasileiro ele se aproveita de tudo um pouco, mas mesmo assim de uma forma meio que utilitarista. Inclusive São Paulo tem um pouco de influência sobre esse livro, porque quando eu escrevia, eu vim aqui no Cemitério da Consolação. Eu queria ver umas estátuas, umas estátuas de Celso Antônio, que é um escultor brasileiro muito importante, e eu vi uma sepultura de um menino, foi tomado como milagreiro também. Quem chegar no Cemitério da Consolação vai ver, tem várias placas de graças alcançadas. E eu resolvi que o meu menino, que eu estava construindo ainda, ele viraria um santo. E no meio do livro ele vira um santo, ele passa. Ele disse, nossa, como é que as pessoas começam a me atribuir milagres? Eu não fiz esses milagres, né? Mas uma forma de eu contestar essa escalada que as pessoas vão construir miticamente, né?
Eu não tenho nada contra a religião, inclusive eu tenho alguma inclinação religiosa, né, devoção, mas é sobre a maneira como as coisas são construídas que eu quero levantar dúvidas. Porque eu acho que a literatura ela tem que apontar alguns estranhamentos mesmo, é isso que eu estou tentando fazer. E faz com maestria. O que vem depois do Céus e Terra? Bom, Céus e Terra ele começa com uma frase que diz esse livro é para enganar a morte. E agora eu tenho um livro que inclusive eu escrevi antes, que era um livro que eu acho que é para enganar o amor. É a história de um fazendeiro que mora em Alagoas, na cidade de Penedo, que é uma cidade histórica, tem muitos casarões, muitas igrejas antigas. Esse fazendeiro ele perde todas as mulheres, então ele encomenda um feitiço da Bahia. Vai um mensageiro da Bahia, de uma casa de santo, levar um feitiço para atrair um pó atrativo, que na verdade existem esses pós atrativos para atrair mulheres, que estiver solteiro, e para atrair homens também, né? Quem estiver solteiro ou solteira e quiser se casar aí. Eu acho que não só na Bahia você encontra, mas no Pará você encontra, aqui em São Paulo, em alguma feira você deve encontrar. E a história é de como esse fazendeiro e esse mensageiro vão conviver e tentar que o feitiço dê certo. Só uma dica, o feitiço que foi entregue não foi o verdadeiro, o mensageiro traiu a encomenda, entregou um feitiço falso, porque ele quer reter o feitiço para ele. Enfim, existem cartas de amor que são escritas, naqueles modelos de 100 cartas de amor para conquistar a mulher, lamentar. E existe um pouco da morte também, porque o fazendeiro, ele entende que as mulheres que deixam ele são mulheres que morreram. Então ele confunde luto e perda, né? Que inclusive na psicologia também se fala disso, né? O que é melancolia e o que é luto, que deveria ser diferente, mas para ele se confunde. E para o nosso público, conta um pouquinho como é o Prêmio Sesc. Olha, eu recomendo a todos, inclusive ontem que tivemos um debate aqui na Biblioteca Vila Lobos, me perguntaram, eu recomendo aos autores estreantes que lancem, que procurem não só o Prêmio Sesc, mas outros prêmios, como da Biblioteca Pública do Paraná, Cidade de Minas Gerais, Cidade de Belo Horizonte. É um bom começo de aprendizado, inclusive, porque você não ganhando, não vencendo esses prêmios, mas você começa a refletir, a melhorar o que você está fazendo. O Prêmio Sesc, além dele publicar o livro, ele insere o autor numa trajetória de eventos, de participações em debates. E isso é um aprendizado. Eu acho que eu me formei muito também nessa experiência do Prêmio Sesc. Ido, qual que é a tua sinopse em 3 palavras para Céus e Terra? Então, como eu falei, Céus e Terra é pautado em binômios, né? Isso, inclusive o nome é um nome barroco, né? São os extremos do céu e da terra. Como ele precisaria ser definido em 3 palavras, eu acho que é permanência, dissolução e gravidade. Maravilha, eu queria que você deixasse algumas indicações para o nosso público. Indicaria pessoas que eu tenho lido recentemente, a Maria Valéria Rezende. Eu agora tive um encontro interessante, porque eu não tinha lido Jorge Luiz Borges, e agora eu tenho descoberto essa nova fronteira, já devia ter descoberto há mais tempo, e de um autor que eu gosto muito, que é o Itamar Vieira Júnior, que é da Bahia, e ele promete, ele me chama de escritor, mas eu considero o escritor, ele tem fez um livro de contos chamado A Oração do Carrasco. É um livro que merece ser lido, merece ser observado, é um talento que merece ser visto aí mais tempo. Te agradeço muito pelo Obrigado. tempo. Já fazia tempo que a gente queria fazer essa conversa, mas a gente teve um problema geográfico com isso. Vida longa, já ansiando pelo próximo livro. Muito bom falar contigo, querido. Muito bom, obrigado. Agradeço a Martins Fontes pelo espaço, pela oportunidade de nos colocar aqui, você deu espaço a nós. Boa leitura a todos. Hipócrita